Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Alexandre aqui mais uma vez no próximo bloco. Vamos gravar mais um episódio aqui. Esse episódio vai ser bem interessante, bem diferentão, acho que vocês vão gostar. Antes da gente começar o podcast efetivamente, aqueles avisinhos do começo, vocês podem pausar o vídeo e seguir a gente nas redes sociais, caso você ainda não siga. Lembrar que a gente tem lá no Spotify também, caso você não goste de ficar vendo o YouTube, você pode achar a gente lá no Spotify para curtir os episódios enquanto você está no trânsito, enquanto você está mexendo aí na casa de vocês, projetando. Vocês podem curtir de todas as formas. Spotify, vocês podem ver no YouTube o episódio com imagem, vocês podem ver no Instagram também. Tem alguns reels que a gente posta com alguns cortes e assim por diante, beleza? Então, hoje a gente tá aqui com o Guilherme, que eu descobri agora como é que fala, Guilherme Lucou. Isso. Tá assim como escreve, que podia ser Lucou. Qual que é o nome mais diferentão que já te chamaram? Teve algum? Lukoff, Lukov também. Tem... Tudo que é variação. Todo um pouco, né? Mas é um prazer te receber aqui, então. O prazer é meu. Porque você vai falar de um tema bem diferente pra gente. Sim. A gente tem um patrocinador aí, que é um fornecedor, que é a MyBox. Isso. Que a gente não vai falar dela agora, porque eu acho que o Guilherme vai ter propriedade pra falar. Eu acho que você vai conseguir falar um pouco dela, né? Bastante pertencimento, vamos assim dizer. Então, se quiser se apresentar, então, falar um pouco sobre você e tal. Tá, legal. Tem água aqui, tá? Se quiser, perfeito. fique à vontade. Obrigado. Meu nome é Guilherme Lucou, sou formado em arquitetura e urbanismo na PUC em 2018, basicamente me formei ali. Desde então eu tô na indústria, na verdade, né? Então eu saí de um mercado de, como eu tava comentando, né? A gente projetava edifícios, hotéis e acabou que a gente fui parar no container, né? Que é o menor dos projetos ali, né? E na PUC eu trabalhava com conforto ambiental. Então, basicamente, tudo que eu tinha de bagagem desse segmento eu tive que aplicar na prática na MyBox. O que é a MyBox? A MyBox Container, que hoje é MyBox Soluções Modulares, ela é uma indústria. Então, basicamente, sim, é uma indústria de construção civil, a gente fala, né? A gente acompanha o cliente desde a parte do briefing, que é normal, já como qualquer escritório de arquitetura, e daí tem todas as etapas de desenvolvimento de projeto, porém tem a execução que é na fábrica. Uhum. Então produção seriada, a gente fala até às vezes, né? Que são algumas variações. Aí tem a produção em série, que é a indústria mesmo, que é igual um carro, vamos assim dizer. E tem a construção off-site, que é basicamente um projeto exclusivo feito no barracão para um cliente específico, né? Então, a gente tem essas duas linhas, né? Hoje a gente atende as mais variadas empresas, a gente tem container aí viajando pelo Brasil afora, né? Então, tem um projeto meu que vai para Bahia, que vai para o Espírito Santo, que vai para Tocantins. Eu acho que, assim, esse meu segmento me permite isso, né? Então, eu consigo essas construções itinerantes que circundam aí pelo Brasil afora, né? E você imaginou que você ia entrar nesse universo de container aí? Porque a faculdade ela é muito focada em residencial, casas, exatamente, né? Exatamente. Na verdade, sim, eu nem ouvi falar disso. Até por isso que eu acho muito importante levantar essa bandeira aqui hoje, sabe? Porque eu não ouvi falar disso na minha formação, né? Até tem os professores hoje que trabalham com nessa linha, mas na época não tive nenhum contato com isso. Container para carregar carga. E olha lá ainda. Tinha alguns projetos itinerantes que eles falavam, né? Mas não se aproximava muito a isso, né? A ideia é mais ou menos a mesma, mas não direcionado a isso. Então, assim, foi cair num precipício, acho que é verdade, literalmente. Quando eu saí da formação acadêmica ali e eu trabalhava na PUC, quando eu saí da PUC também para entrar lá, foi assim, bem diferente. A gente tava num mar azul, nebuloso, em tempestade ainda, assim, com onda batendo, porque o mercado estava aquecido e eu tinha que entender daquele universo naquele período, né? O mais rápido possível também para aproveitar a demanda. A onda, né? É exatamente isso. Então, assim, foi desafiador? Foi. Mas foi muito bom, muito gostoso, assim. Hoje eu falo, assim, a minha formação nesse universo foi dentro do chão de fábrica. Então, basicamente, eu como estagiário, eu nunca fui só estagiário, né? Eu fui quase um serralheiro, não que eu tenha praticado isso, mas, assim, eu vivia dentro dos containers, eu entendi muito disso. Hoje a nossa estrutura é muito diferente disso, né? A gente está com quase cerca de 25 colaboradores, fora periféricos, né? Que são os que fazem outros trabalhos terceiro para nós. Um barracão próprio, uma estrutura própria. Então, hoje eu tenho um time de projetos, né? Na época,
Era eu e eu. Você na parte e Deus, de projetos, acabou. Porque, assim, a MyBox, ela pratica dois mercados, né? A gente tem a locação, que a gente ainda faz, né, para a indústria, e a parte de projetos customizados, que também a gente desenvolve desde o zero até o final, ou a gente faz um acompanhamento com arquitetos já, né? Até o André, que esteve por aqui, já passaram por nós alguns projetos dele, enfim. E pro business dele é bem interessante. Né? Exatamente. Na verdade, sim. A gente fala que para payback, ROI, falando no mercado, a grosso modo, né, retorno financeiro para investidor, é o melhor cenário possível, assim, porque a gente entrega construções com até 1/3 do tempo da convencional. Então, basicamente, a construção convencional vai entregar em 6 meses, a gente entrega em 2. Vai entregar em 1 ano, a gente entrega em 4 meses, até menos, na verdade. É muito, muito rápido. Esse processo, assim, é disruptivo, sabe? Aí que tá o cerne do negócio, aí que tá a essência. Essa é a vantagem, tipo, que é óbvia. Óbvia, isso. E o que diferencia, tipo, um container... E quando a gente fala, por exemplo, da MyBox, assim, é container mesmo? Ou não necessariamente container? Não necessariamente container. Hoje, a gente está migrando para a solução modular. A palavra container quer dizer, na verdade, o módulo, né, em si, que é uma caixa. Então, assim, o container é isso. Não deixou de perder essa essência, mas a gente está fabricando hoje. Então, a gente tem as soluções modulares da MyBox. A gente tem um chassi próprio que a gente desenvolveu. E dentro desse chassi, a gente tem, sim, infinitas possibilidades. Né? Então, a gente pode trabalhar de todas as formas possíveis. Encaixa de uma forma, encaixa de outra, sobrepõe, enfim. Aí a gente parte para um cálculo estrutural um pouco mais aprofundado, mas não deixa de ser... A gente ainda é uma produção industrializada porque ainda é em série. Então a gente tem um gabarito mais ou menos da estrutura e dentro disso a gente vai evoluindo o módulo, né? Mas não que não dê para usar um container, Não que não dê para usar um container. Na verdade, sim, ainda é muito o container. A gente está num processo de virada de página para a solução modular. E o container é tipo... O container é o container. Marítimo, é o que a gente conhece aí, que está em cima dos caminhões, na rua e tal. Reefer, enfim, os containers que fazem transporte marítimo aí por 15 anos aproximadamente no mercado marítimo. Voltam para... Eles saem, né, obviamente, de linha. Eles vencem? Na verdade, tem um limite do mercado internacional ali, né, do transporte marítimo, que é 10, 15 anos, enfim. Mas é basicamente assim, o container não vale mais a pena a empresa reformar o container. Ele já está num estado que vale mais a pena sair de circulação. Aí é feito um processo de nacionalização desse container. Ele tem um chassi, como um carro, um veículo qualquer, ele entra no mercado nacional com esse código, só que ele sai de circulação. Enfim, daí dentro do container a gente faz o que você imaginar, assim, a gente já fez de tudo mesmo. E a chave, aquela questão da agilidade do processo, ela é bem assustadora, na verdade, até porque às vezes assim, a gente já fez entrega... Para a indústria, o nosso mercado é o melhor possível. A gente entrega a solução turnkey, que a gente diz que é basicamente assim, ó, a chave tá aqui. O que você quer? Tá aqui, ó. A chave tá aqui, você pode usar, assim, é questão de 1-2 dias no máximo de trabalho em loco. Então, assim, às vezes o colaborador, a gente programou uma entrega no final de semana, né? Que era basicamente sábado e domingo. A gente chegou com a equipe na sexta-feira, pousou na cidade. No sábado a gente fez uma entrega parcial da base, no domingo colocou todos os módulos. Na segunda-feira, o colaborador que foi embora da indústria na sexta de noite, ele chegou lá, tipo, do nada, assim, tem uma construção lá de 60, 45 metros quadrados, pronta. Ele nem viu, basicamente, acontecer tudo isso, né? Isso, assim, não é 1, 2 vezes, é sempre assim, né? Sempre, então... a gente tem esse... para mim, o crucial é o projeto, né? No meu segmento, o projeto ele tem que ser muito bem detalhado. Nisso, eu acho que se não for, não dá. Não dá tempo de corrigir, essa que é a verdade, né? Tanto que as nossas correções, na verdade, elas têm que acontecer em tempo real. Então, tem uma dúvida, tira na hora, chama o pessoal de projeto, já valida ali. Então, esse é um ponto que, na construção civil... O pedreiro está com uma dúvida lá na obra. Aí vai ter que chamar o encarregado para chamar fulano, para chamar Deltano, e vira uma cadência gigantesca. Essa é uma das diferenças.
essa agilidade do processo, e a outra é, óbvio, a questão sustentável. Então, assim, hoje, por dia, o mundo é um número estimado, mas são 950 toneladas de lixo gerado da construção civil. 70% do lixo, do resíduo gerado no mundo é da construção civil convencional. No nosso mercado, isso praticamente zero. Porque a gente tem controle... É tudo reciclado. E a gente tem controle total da cadência de resíduos, né? Então, basicamente, como é uma indústria, eu consigo cadenciar e destinar corretamente os resíduos. E aí que está a parte de projetos. A gente visa otimizar 100% isso. Então, assim, agilidade, sustentabilidade são os dois cernes, assim, do nosso mercado, né? Da MyBox. E eu, como arquiteto também, eu vejo muito isso, porque ainda assim eu projeto em alvenaria algumas vezes, quando eu não consigo colocar o meu na empresa, né? Mas você não olha com nojo, assim? Tijolo lá! Ele deve estar maluco aqui, porque tem um monte de tijolo nas paredes. Pior que, assim... É estranho. Eu vou te falar, não vou negar que é estranho eu entrar numa obra de alvenaria. Óbvio, eu gosto da textura, eu gosto de estar na obra, eu gosto de sentir ali e tal. Mas eu vou te falar que eu já fiz parede de tijolo de alvenaria dentro de container. Ah, é? Já. A gente até no nosso escritório hoje, né? Então, assim... Dá pra fazer tudo. O que você imaginar, eu consigo fazer lá também. E eu vou te falar que, assim, corre uma lágrima às vezes quando a gente faz esse processo, assim, ó, é muito ágil, é muito rápido, é muito prático. Chega a ser assustador, né? E quando você vê esse processo acontecendo desde o primeiro contato com o cliente, que chega cru para nós. E a entrega final ali em 20 dias, que é o caso do estúdio fotográfico que a gente fez, é emocionante, sabe? Porque, poxa, você vê o sonho da pessoa se realizando ali em 20 dias. É disruptivo, não tem. Se você pegar um mercado, não existe. E uma dúvida, que eu acho que deve ser a da Ana também. Paga IPVA ou IPTU? Ou não paga nada? Na verdade, o IPTU convencional. Na verdade, assim, se você for executar hoje um projeto nessa modularidade, nesse segmento, ele ainda segue as mesmas diretrizes de um projeto convencional. Então, assim, vou fazer a aprovação de um plantão de vendas. É normal, é o mesmo processo que já é hoje, né? O temporário. Vou fazer a aprovação de uma residência. Entra como uma estrutura metálica. Então, é o mesmo processo. A gente cobra muito isso, na verdade. Que tenha uma regulamentação específica para isso, para esse tipo de construção. Existe NBR e tal, mas a NBR é mais para liberar financiamento. Nebuloso, então. E é para liberar um financiamento, na verdade, né? Então, enfim... o mercado é meio nebuloso, né? Então a gente já tem alguns cases aqui em Curitiba que acabaram contaminando um pouco o nosso mercado, e hoje os projetos eles vão para Assembleia, né? Para debate. Vai discutir além, assim, isso, vai para cima. Isso mesmo, né? Passa um degrau, não é tão fácil. Então, assim, a gente fala assim, tem que dar a entrada no processo com uma estrutura metálica para não dizer que é container. Porque senão já fica meio que, vamos fazer o conselho aqui porque é um projeto de container. Essa é a nossa leitura externa, né? Enfim. E tipo, por exemplo, se hoje eu quiser colocar um container num terreno que eu tenho, eu posso fazer isso ou eu tenho que pegar várias documentações para minimizar qualquer problema que eu possa ter no futuro e tal? Aí depende assim, o container tem que ser legal, né? Obviamente, que nem eu te falei, tem que ser um container nacionalizado, e existe sim um mercado clandestino nesse segmento, tanto que isso é muito ruim para nós, porque volte e meia, quase todo dia, na verdade, ele liga alguém lá atrás de um container barato. É o que mais acontece, né? Ainda, infelizmente. E não é bem assim, sabe? A questão do metro quadrado construído, a gente fala. Tem um arquiteto, Felipe Savassi, eu até vou falar o nome dele aqui, porque é bem, bem legal mesmo, nesse segmento. Ele fala uma frase que é a seguinte: não é questão do metro quadrado, é questão do tempo ao quadrado. É muito mais rápido, mas não é mais barato. Então, assim, às vezes vai pagar 10%, 20% a mais, que é convencional para fazer dessa forma, mas é rápido. Então, tem que entender nesse sentido. E sim, dá para você pôr, dá para colocar, porém tem esses poréns aí do mercado, né? Por isso que eu falo assim, ideal é sempre procurar uma empresa, no caso a MyBox, né? Mas enfim, uma empresa nesse segmento que dê para colocar, para dar esse acompanhamento, essa estrutura, porque senão você pode ter problemas.
Não digo nem problemas com o container, mas porque, assim, o container, quando ele é nacionalizado, tem todo esse processo, a gente tem um histórico dele, a gente sabe... Você já começa primeiro sabendo que tá correto. Isso, que não exatamente, que ele passou por um processo de descontaminação, tudo mais. Então, assim, esse é um caso. Aí a solução modular... Também, entra como um projeto convencional. É o mesmo percurso, vamos assim dizer. E também tem a questão temporária, né? Que é plantão de vendas. A gente fez inúmeros, né? Tenho reunião daqui a pouco já sobre isso. A maioria dos casos ainda é esse para nós. Porque para a empresa que está colocando, ela vai poder reutilizar isso em 3, 4... isso que eu ia falar. Ele é reutilizável também, Exatamente. né? Vocês conseguem pegar, por exemplo, imagina, fez um plantão de vendas, aqui na frente tem uma obra, vou fazer um plantão de vendas para esse prédio ali. E daí eles querem... Beleza, vendeu tudo, vai para outro lugar. Vocês reformam ele e jogam para outro lugar? É legal, assim, que nessa linha de raciocínio, que eu falo é sempre procurem antes as empresas desse segmento para já te darem um suporte para você projetar dessa forma, entende? Já aconteceram casos de quererem fazer isso e a gente não ter como. Que não foi a gente que pensou inicialmente o projeto. Foi amarrado de outro jeito. De outra forma. Daí não tem como. É inviável. Mas, assim, mais de 90% dos casos, sim, existe isso. E se for pensado dessa forma, aí é indiscutível. A gente consegue fazer modulações dos mais variados tipos. Existem categorias de módulo, né, desse método construtivo, vamos assim dizer. Que é basicamente eu posso trabalhar o painelizado, que é diferente do modular um pouco. O modular basicamente é um modelo 3D, é um módulo. O painelizado é como se eu trabalhasse com as paredes e o teto. É basicamente os painéis. Vou levar uma parede para lá, vou levar uma cobertura para lá. Não deixa de ser modular, mas é uma outra linha. E tem como a gente fazer o híbrido, que é basicamente trabalhar com essas soluções em conjunto. Modular painelizado. Painelizado, exatamente. Esse estúdio fotográfico que eu falei para vocês é aqui de Curitiba, por sinal. Então, assim, a gente trabalhou com um container dry. Era um container dry 40 press cortado ao meio. Mais uma solução modular, que era um módulo acoplado ao meio, que é um anexo a isso, e um painel verde, que é uma solução painelizada, e 2 coberturas modulares também. Então, assim, a gente pegou meio que tudo isso com o time de projetos, obviamente, a gente montou isso dentro da fábrica, chama o cliente, olha, é isso, tá legal, perfeito, desmonta, carrega, daí foram os containers, e mais um caminhão só com os anexos, né, que é a cobertura e o painel verde. E vá lá. Tipo, uma madrugada a gente montou... Lego daí pra montar. Exatamente. Se vocês, olhando os nossos vídeos, vocês vão ver que esse processo, assim, ele é extremamente rápido. É rápido. E é óbvio, né? Pro investidor que quer ver o negócio acontecer ali, que quer... O business quer ver a solução girando ali. Quanto antes. Menos dinheiro perdido, né? Perfeito, assim, é o grande mercado, né, para nós. E tem alguma que seja uma grande diferencial, assim, de um residencial convencional para um modular, um container, alguma coisa assim? Tipo, por exemplo, a hidráulica é muito diferente... Ela não é diferente, porém ela tem que ser pensada antes, né? Um pouco diferente, como que eu vou dizer assim, a metodologia de montagem é a mesma, a conexão é a mesma, porém a lógica às vezes muda, o percurso da tubulação não é tão simples quanto na convencional. Não posso simplesmente abrir uma parede ali, é óbvio. No caso da convencional ainda tem as vigas, tem as colunas, teria que fugir dessa forma. Mas no container é um pouco mais delicado, porque tem algumas estruturas que eu não posso mesmo transpor de forma alguma. Mas se eu pensar antes, então assim, isso já tem que nascer lá na primeira conversa. No briefing, basicamente, a gente já tem que definir mais ou menos o percurso hidráulico para você poder fazer um orçamento do produto, né? Porque eu ainda tenho isso. E isso é um agravante, né? Então, tem que ser... Tudo tem que ser pensado antes, mas isso daí talvez seja... eu vou te falar assim, a hidráulica e elétrica até não são os nossos maiores hidráulica problemas. Não, Porque elétrica, teoricamente, é fácil, né? Qualquer buraco você passa um conduíte e tá feito. Isso. Eu vou te falar que um problema para nós tem sido, na verdade, a parte de climatização, que é o ar-condicionado, muitas vezes. O percurso da tubulação do ar é um pouco mais delicado.
e como tem que ter, normalmente tem que ter, por mais que a gente faça todas as camadas de isolamento, vai ter que ter, ideal ter, né? É meio complicado. É porque você não pode pegar o tubo do ar e sair assim fazendo desenho escreve aleatório. a minha logo aí, não dá. Não é tão fácil assim. E outra que custa caro, né? A gente sabe que não tá brincadeira, né? Então, esse é um dos fatores. Porém, tem algumas questões, por exemplo, que a gente pode fazer, a gente já fez, planejar que, por exemplo, a gente faz o plantão de vendas suspenso, né? Em projeção, e coloca o aparelho embaixo. Então, assim, é um ponto positivo que a gente consegue ganhar muito balanço nessa metodologia construtiva. A gente trabalha bastante com balanço, com os módulos suspensos, assim, e na convencional é um pouco mais delicado, porque você tem que fazer uma fundação mais elaborada, e ali é mais simples. Mas precisa de fundação ainda, tipo, convencional ou não? Depende do caso. Se for fixo, realmente for vendo e grande porte, aí sim. Se é temporário, aí assim, trabalhe com um bloco, é como se fosse uma fundação temporária, a gente fala, né? Até tem uma frase que diz assim, que o nosso mercado, ele é bom pelo seguinte, a gente não tem a âncora da fundação. Essa é a frase, né? Que como a gente não tem essa âncora, a gente pode transportar para onde for. Mas eu posso... se você, por exemplo, você até falou, tem um terreno, quero colocar um container. Você pode até alugar um terreno temporário. Tem isso, é verdade. Você faz a fundação provisória ali, simples, monta o seu investimento. A operação não funcionou aqui em 3 meses. Óbvio que em 3 meses até é difícil você ter isso. Mas assim, 1 ano não funcionou a operação aqui. Eu carrego o container, que é o meu, é um bem meu, né? Um bem móvel meu, levo para outro terreno. Ou, funcionou tão bem que eu quero aumentar. Traz mais container aqui para mim. Então, assim, esse é um fator bem positivo para esse mercado. E você tem uma ideia de, tipo, agora me surgiu uma dúvida, por exemplo, aqui a gente tá no JuVV, daí eu vou ter um terreno lá e coloco um container. Aí o mesmo container eu levo lá pro sítio cercado, por exemplo. O IPTU é outro. Isso tem que, tipo, tem que ficar aprovando toda vez com a prefeitura. É aí que surge um entrave, tipo, ou não? Essa parte legal eu confesso que eu não acompanhei. Porque essa deve ser chata, né? É chato, certeza que é. Só que assim, quando a gente faz, normalmente o cara que faz a locação do terreno, normalmente é 5 anos ali, né? Então já é difícil ele romper esse contrato no mínimo nesses 5 anos. E nesses 5 anos, às vezes, ele vai mudar, mas não quer aproveitar o container. Às vezes vale a pena ele vender. Porque é um ativo mobilizado. E valorizou, com certeza. Assim, é raro o caso que vendam por um valor inferior do que quando ele comprou. Tem isso também. Então... E tipo, pra ele vender, imagina que montou um estúdio fotográfico, por exemplo. Ele pode simplesmente pegar esse estúdio e jogar pra outro lugar, ou tem que desmontar toda a parte interna, não sei. Vai depender de situação pra situação. Depende da situação pra situação. A gente já fez mobilizações, por exemplo, de um plantão de vendas que tava lá em Pinhais. Um plantão de vendas lá de uma consultora X, e eles queriam vir aqui pro Santa Cândida. Basicamente o que a gente fez a gente acompanhou, a gente faz esse serviço de acompanhamento, né? A mobilização pela MyBox, e basicamente tudo que era do plantão de vendas já ficou dentro do próprio container. Então, literalmente, eles se mudaram... Tipo aqueles videozinhos de antigamente, que era um caminhão com a casa em cima e os donos... Exatamente isso, aquelas casas de madeira carregadas ali em cima e a família ainda atrás com o bonequinho embaixo do braço, criancinha, assim. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que no container. Mobiliza de um lado para o outro. Óbvio, tem alguns fatores assim que são bem delicados, que é a questão de a acessibilidade no terreno. A gente tem que fazer uma visita antes. Então, aonde for o projeto, a gente vai antes para viabilizar isso, para entender a logística, se é fácil acesso, se não é. A entrega vai ser com um caminhão Munk, vai ser com guindaste. A gente já fez entrega com guindaste, que é tipo assim, tem 2 só no Paraná. Então, assim, a agenda desse caminhão é bem delicada. A gente tem que programar muito bem isso. Interferência em via pública. Como vai acontecer? Precisa de acompanhamento? Não. Batedor para transporte rodoviário. Até 3 metros. Aí tem umas coisas bem específicas, né? Que é o excesso de carga. Deu excesso? Não deu? Precisa de autorização? Não precisa? Então, assim... Porque você lida com 2 pontos, né? Você tem a arquitetura, que você vai desenhar ali volume, o projeto, né? E a logística também é crucial também, né? Exatamente. Não, beleza, não, fechamos aqui, vendemos, daí chega o terreno, é uma parede de 90 graus. Eu falo que, assim, a gente consegue viabilizar muitas vezes. O pessoal chega com um projeto lá em alvenaria,
a gente transforma ele para uma solução modular, né? Que seja em container, seja em módulo. Beleza, ok. Aí quando você vai ver a logística, reprova. Não dá para fazer entrega. O que pode inviabilizar? Distância, porque tem o custo de deslocamento, às vezes. Esse é o menor dos problemas. Mas distância daí seria custo, custo, ou não? é o custo, né? Porque mas... se lá em Quixeramobim, não sei onde fica, se quiser... A gente vai mandar um container para Tocantins na divisa com uma aldeia indígena. Então... Um negócio assim, surreal, se o cara aceitar pagar, beleza. Vamos dizer que isso está resolvido. Nesse caso a indústria, né? Então eles não tem problema, porque é até um problema que eles vão solucionar dessa forma. Ok. Tem essa questão. Aí tem umas questões, por exemplo, aclive e declive, se o terreno é acessível ou não. Aí tem um problema aqui que é recorrente, né? Que é com a fiação elétrica. Existem normas para as operadoras de telefonia, né? Não da parte elétrica, que normalmente eles não seguem. A gente sai estourando linha, assim... E o problema é que a imagem que passa é que a MyBox está fazendo isso, errado. Né? O cara vê a plaquinha. A gente até pensou em fazer uma lona já para entregar os projetos e tal coberto, mas eu falei assim, não, a gente vai estourar uma linha de telefone e o cara vai olhar lá, aquela empresa, vai ligar para nós lá. Então, assim, tem uma norma que acho que é 4,50, se eu não me falha a memória. Dificilmente está dentro da norma. O cara nunca estica 100% da corda, ele sempre estoura. Então, essa acessibilidade... A questão da elétrica, daí obviamente não tem o que fazer quando mexe com um poste, algo mais delicado. Essa acessibilidade. Aí, parte de paisagismo, às vezes, tem uma árvore que não dá para mexer, que não tem como fazer. No meio exatamente. do caminho. E às vezes o solo não ser firme, mas isso também é corrigível, vamos assim dizer. Assim, esses são os principais fatores. Eu digo que a questão de custo ainda é o mais delicado, assim. Hoje, a gente até tenta trabalhar quando não viabilizou na solução modular. A gente tenta uma solução painelizada, que no painel eu não estou transportando ar. Eu não estou levando um container cheio de ar daqui para lá. Então, assim, o painel ele consegue atender melhor essa demanda. Sem pilha, sei lá. Isso. Então, assim, eu não deixo de atender. Eu só mudo a forma com que eu vou atender. Enfim, esse é uma solução para isso. E custo é muito relativo, né? Porque é o que você falou. Se a pessoa quer agilidade... Se ela não quer agilidade, se para ela em 5 anos o projeto tá tranquilo, aí beleza, faz sentido. Exatamente. Mas eu acho que quando fala de projetos comerciais, plantão de vendas, esse tipo de coisa, é a solução ideal, né? Porque... Você vai ter um negócio que você pode reutilizar, então, vamos supor, você vai pagar um valor qualquer, eu vou chutar um número aleatório, tá? Uns 100 mil reais. Você vai pegar esses 100 mil, só que você vai poder usar ele 5 vezes, então você não vai gastar 500, você vai gastar 100 mais as adequações e o transporte ali. Essa é uma chave, né? Um fator. E o outro fator, na verdade, é o quanto isso vai render com essa antecipação de prazo. Por exemplo, um hotel. Um hotel, você vai entregar lá o hotel em, sei lá, X meses. Porém, daí tem toda a parte hidráulica, que é o pod, que a gente chama, né? Que é a parte do banheiro ali, né? Então, assim, todo banheiro é igual. É a mesma solução em vários andares, em vários locais. Se eu vou entregar um hotel aí, sei lá, em X anos, eu consigo reduzir esse prazo muito só entregando o banheiro pronto. Então, basicamente, para o cara, ele vai pagar 10% a mais para mim aqui, para eu fazer essa solução para ele. Vai pagar 10% a mais no banheiro modular, no pod. Mas ele vai abrir o hotel para operar, sei lá, 6 meses, 3 meses antes. Até 3 meses já é uma diferença absurda. Imagina a lotação máxima daquele hotel. A janela do hotel vai inaugurar aqui, ó, no verão, em um hotel na praia. É óbvio, o cara vai querer abrir 3 meses antes. O payback diminui pela metade. Nossa, assim, na verdade, assim, ele vai tirar muito. Aí que eu falo, o disruptivo é nesse sentido, assim, tem uns segmentos que não faz sentido. Perdão a palavra, a construção convencional, para mim, em alguns segmentos, ela não faz sentido, sabe? Hoje a gente tem edifícios subindo. No Brasil, a gente já tem edifício modular, erguido em 90 dias, 7 pavimentos. Então, assim... Uau, é um negocinho que não existe. A gente fez até algumas palestras com algumas construtoras convencionais aqui de Curitiba e a gente mostra os nossos projetos e pede o retorno deles. Quanto tempo você acha que foi executado? Assim, a média fala 6, 12 meses. A gente leva 1 mês. No pior caso, foi 2 meses. Então, assim... É uma indústria, e óbvio, aí é claro, a gente precisa de espaço. Hoje a gente tem um plano de expansão muito grande, porque o nosso volume
o volume básico ali já é grande, né? Ah, é verdade, Se né? você pensar o container marítimo, ele já é grande, então a gente precisa de espaço. Hoje a gente tá com uma produção seriada. Então, para eu fazer uma linha de montagem é igual um carro. Precisa de muito espaço, né? Exato. E o legal de tudo isso é que você, por exemplo, você quer comprar um container da MyBox, comprar uma casa de chácara. Você só vai falar, no caso, como a frente comercial é minha, é comigo. Então, assim, é o Guilherme. Não é o Deltrano, Ciclano, Fulano que fez, o cara do ar, o cara da elétrica, o cara da hidráulica. Dentro da minha equipe eu tenho encanador, tenho eletricista, eu tenho serralheiro, que no convencional que não contém, né? ok. Aí eu tenho o cara auxiliar que faz de tudo um pouco, ele trabalha com todas essas frentes, tem um cara que põe a cerâmica. Então, assim, literalmente é uma indústria de casa. A gente fala brincando, é uma indústria da construção civil, basicamente. E ali ela tá cuspindo o projeto ali, literalmente, né? A gente tá soltando toda semana, basicamente, a gente tá tendo algum tipo de entrega, a gente tá tendo algum tipo de mobilização. Eu tenho equipe externa também de assistência, se precisa algum auxílio também. A gente presta uma consultoria pós-entrega, que como é muito específico, nem todo mundo entende, enfim. E tem alguma coisa, tipo, que dentro de um container, vamos supor, vou chamar de container como um contexto global, assim, que não dá pra fazer e num residencial dá? Tem uma coisa assim que, tipo, seja inviável? Você falou ar-condicionado, hidráulica, elétrica, ponto, você já pode morar. Okay. Tá tranquilo tá ali, tudo banheiro. Ali dentro, questão, tipo, de vidro, essas coisas, nada que impossibilite. Na verdade, assim, você vai me falar assim, o pé direito, se eu quero fazer um pé direito duplo. Pensa um módulo com o pé direito duplo já. Então, assim... Coloca um em cima do outro, fechou. Não vejo problema. Até hoje a gente não teve nenhum tipo de limitação. E eu não vejo. Mais limitação física de espaço pra colocar Exatamente. A acessibilidade do módulo no terreno. Mas aí se não entra o módulo, entra o painel. Então a gente faz esse tipo de solução. A gente não teve nenhum tipo de barreira quanto a isso até hoje. Tanto que a gente já fez entregas aonde você imaginar e do que você imaginar. Então tem uma vitrine, tem lojas que a gente manda para feiras mesmo de a feira florestal, feira agrícola, que eles vão com painéis de vidro gigantescos e pegam estrada de chão, enfim, o vidro até parece uma barreira, assim, até foi importante se falar porque a maioria das pessoas tem medo disso. Vou colocar um painel de vidro 2,5 por 2,5 aqui e ele vai levar isso aqui lá para... A gente levou no interior de São Paulo, não lembro onde foi. Tranquilo. Morretes, a gente já fez... Se for bem projetado, não tem problema. Sim, exato. Aí eu falo, aí que tá, a essência do nosso negócio é o projeto. Então o BIM é o básico para qualquer estagiário que vai entrar na MyBox ali, a gente precisa ter um software de modelagem BIM, a gente trabalha com o Revit hoje. Então assim, tem que ter o domínio do Revit. Não é só o Revit propriamente dito, mas todos a hidráulica, a elétrica, a gente tira tudo dali. Por menor que seja, ainda assim é hidráulica, ainda assim é elétrica. Exatamente. Por mais que seja um lavabo dentro de um plantão de vendas de 15 metros quadrados, tem que ser muito planejado, muito bem planejado. E daí tem as diferenças nesse segmento de projeto, que é, por exemplo, container marítimo. Tem as travessas estruturais dele, então tem que já saber disso antes de projetar, senão eu vou desestruturar o container por inteiro. E eu tenho alguns fatores positivos. O container marítimo, por exemplo, eu consigo projetar ele até 1/3 da estrutura dele em balanço, sem nada. O container marítimo mesmo. Então, basicamente, quando ele tem 12 metros, 4 metros, basicamente, eu consigo pôr em balanço sem nenhum tipo de estruturação, porque a estrutura do container já é autoportante. Isso dá uma flexibilidade... Nossa, absurdo. Aí, assim, os nossos módulos fabricados, a gente tende a isso. Os módulos fabricados, a questão de projeto é um pouco mais aprofundada. Eu tenho que entender muito mais o que o cliente almeja, ao final de tudo, para que eu já possa projetar daí um módulo dessa forma, né? Então, se ele for fazer um balanço, nesse caso, a gente estrutura diferente, a gente faz um cálculo estrutural diferente, obviamente. Mas questão de acabamento aí é infinito, literalmente. Tem algum projeto que você se recorda assim que foi o mais diferentão, que, cara, eu nunca imaginava que ia fazer isso na minha vida, Tem um projeto que a gente executou dentro da planta diferente, não digo, mas assim, legal, assim, como um case, assim, que a gente entregou dentro da planta da Arcargill, em Ponta Grossa, e era período de safra.
Então, basicamente, assim, as carretas, elas ficavam o dia inteiro rotacionando naquele pátio. E pra gente entregar o projeto, a gente tinha que travar a balança da indústria. Basicamente, a balança é onde passa todos os caminhões. Era só 800 caminhoneiros querendo matar todo mundo. Querendo matar todo mundo e nós lá no meio, travando tudo. Aí, basicamente, esse caso foi bem legal, assim, porque a gente teve que fazer um cronograma interno com eles. Olha, a gente vai chegar na sexta-feira de noite. Essa janela aqui é nossa. Essa janela aqui é nossa. A data X aqui, ó. O caminhão vai parar no pátio de vocês. É só porque até o pátio estava cheio. Então tinha que programar a chegada do caminhão lá. Chegada do guindaste lá. O guindaste era poucos que atenderiam a demanda. Aí, assim, tinha uma pré-estrutura, que era um berço estrutural que a gente pegou. Aí que eu falo, turnkey é o seguinte, a gente pegou como um guarda-chuva, a gente pegou tudo. A parte civil foi a MyBox que fez, porque tinha uma fundação e ficou no nosso escopo. A gente chegou lá uma semana antes da data de entrega, fez a fundação, concretou bonito, beleza, maravilhoso. E o berço estrutural também era da MyBox. Então tinha uma estrutura, como ela ia ficar em balanço, a gente fez essa estrutura. E daí os containers seriam a cereja do bolo, né? Que é o engraçado que de tudo, o container é o que menos me preocupava, que é o nosso core. Tipo assim, a gente já tá nesse mercado, nesse segmento ali, beleza. A gente chegou lá para entregar no sábado, cedinho, acho que era umas 6 horas da manhã, travamos a balança. Então assim, ó, parou aqui, não passa mais caminhão. Para poder descarregar as primeiras peças. Descarregamos as primeiras peças, na hora de bater a angulação da estrutura, era uma estrutura em ângulo, não bateu nenhuma furação. Porque a parte civil, 1 milímetro ou 2 milímetros que estejam errado na fundação... Não bate, né? Não bate, lá em cima. É um parafuso. Vai parar quase 1 centímetro. Se você pegasse e fazer o cálculo, o cálculo correto, ficava quase 1 centímetro de erro. Aí, basicamente... Arrumar. Vai fazer o quê? Ponto. Teve que pegar na hora ali, a gente começou a soldar todos esses pontos, aí não tinha mais parafuso, foi soldado 100% a base. Sábado, finalzinho da tarde, a gente terminou a montagem da base. No domingo, a gente entrou com esses containers. Acoplou eles todos lá, fez a montagem, beleza, daí o container não tem problema nenhum, né? Na segunda-feira, quando o pessoal chegou lá, que já tava tudo pronto. Foi sensacional, assim. Eu quase dava vontade de eu pegar o celular e ficar gravando a reação das pessoas, sabe? Porque basicamente saiu na sexta-feira, tinha os bloquinhos ali só, que era a fundação. Chegaram na segunda-feira de manhã. Já tava a galera com o pé pra cima tomando um cafezinho. O meu pessoal tava lá. Basicamente, assim, muito rápido. Aí que é isso que eu quero. Essa é a essência. E, cara... É muito prazeroso se um negócio desse acontecer, porque, poxa, se passa todo aquele... Imagina, deve que programar as horas ali, contar, cronometrar. Tá entrando o caminhão agora. Agora vai entrar o pessoal... Daí tinha um deck pra terminar lá em loco. Aí entrou o pessoal do deck, eles vão entrar agora aqui, ó. Então, assim, aquele cronograma de obra... O nosso cronograma não é diário. É por hora mesmo. Minuto ali, ó, dependendo da entrega, né? E na indústria... É tudo que o cara quer. Ter o controle ali, ó. Pra ele é indiferente se vai pagar 20%, 10% a mais. Mas, cara, eu falo assim, a MyBox é a dor flex do negócio. Eu não te dou dor de cabeça. Eu não te dou dor de cabeça. É isso aí que eu vou falar. É que na indústria, literalmente, é ali que tem o tempo é dinheiro, né? Porque se você deixar a indústria parada, quanto mais tempo você parou a indústria, nesse caso, na entrega ali... o dinheiro tá escoando ali. Exatamente. E com força ainda, pela de safra. Então, assim... Aí esse case, para mim, esse é um que marcou. Aí, e o que era esse? Era uma área de descompressão, que eles dizem. Uma área de espera, de jogos assim, ali. Isso. Na verdade, eles têm... A gente fez vários projetos já para eles. Esse é um dos primeiros. Ele virou um case de sucesso dentro da empresa. Enfim, foi parar no Uruguai. A gente fez projeto para o Paraguai também, já orçamento com eles lá também. Enfim, basicamente tem como só dizer, a parte da catraca ali. Tem isso no Instagram de vocês lá? Tem. Se tem, a Ana vai mostrar daqui a pouquinho aí. Dá uma olhada lá, tem isso, tem outros projetos. Hoje a gente também já fez nesse mesmo nicho de mercado, a gente fez um barracão para uma outra indústria. Basicamente esse aqui é... Barracão industrial mesmo. A gente fez parte de... cabine de pintura, cabine de jateamento. Aí já foge um pouco da área de arquitetura, né? É uma linha mais... como que eu posso dizer? Industrial mesmo, né? Um projeto mais civil ali e tal. Mas basicamente esse tem um comparativo bem legal, porque era uma obra
que eles estavam fazendo de reforma, e dentro dessa obra de reforma existia esse barracão, que seria levantado do zero. A obra de reforma que estava acontecendo com uma equipe contratada, uma empresa convencional, enfim, não vou nem citar nomes aqui para não ser injusto, mas tinha uma empresa civil trabalhando nessa reforma e nosso barracão é do lado. Então, basicamente, você enxergava os dois. E quem conferia e quem contratou foi a mesma pessoa para os dois serviços, né? Eles fizeram a parte civil para nós, essa mesma empresa fez a parte civil para nós, e a única dificuldade, o único problema que a gente teve em toda a execução foi exatamente a parte civil. Daí, naquela lógica da furação foi a mesma coisa, né? A mesma história, mas a gente já estava calejado, foi mais fácil de resolver. Mas a gente terminou esse barracão há meses já. Tá pronto, tá operando lá, tudo lindo, maravilhoso. E essa obra aqui tá em embargo judicial parada ainda, sabe? Porque tá se enrolando, sabe? Na região chove muito. Então a construção civil convencional ficou travada. Enquanto isso a gente montou o barracão, operou, colocou equipamento, testou. Esse prazo, se não me engano, foram uns 90 dias que deu desde o primeiro contato até a entrega final. Mas assim, essa é a forma mais nítida de ver a diferença entre esses dois segmentos, foi esse para mim, assim. Também uma entrega bem legal para nós. Cases de sucessos, assim, que a gente fala hoje, a gente tem mais o B2B, né? B2 Business, que a gente fala mais com as empresas mesmo, e não com o cliente final. Então hoje é segmento industrial, parte de agrícolas, assim, a gente tá... Tem bastante. Eu já vi gente usando container, por exemplo, às vezes não tem um espaço físico no local, ou para construir não dá, às vezes o imóvel é alugado e faz um estoque, ou faz uma sala de treinamento, sei lá, porque às vezes tem espaço no terreno, mas não pode construir. Daí faz uma coisa... Temporária. 100% temporária. Daí compensa mais, né? E é legal, porque às vezes a gente aluga... Eu falo que a gente aluga container para nós mesmos, porque a gente, como tem canteiro de obra, nosso canteiro de obra é micro, assim, é mínimo. Tanto que a gente aluga container também. A gente trabalha com a locação de containers para obra, enfim, todo esse mercado a gente atende também. Faz locação para a indústria também, faz, beleza. Daí, por exemplo, essa obra que a gente, desse barracão que a gente fez, a gente foi para lá com toda a equipe, carreta e tudo mais, e a gente levou um containerzinho 3 por 1,5, que é o box que a gente diz, é um modelo menorzinho, assim, com as nossas ferramentas dentro. Nós mesmo locamos para nós, só foi para lá, mas assim, essas ferramentas são tudo que eu preciso para operar. Não tem nada mais, não tem uma betoneira para guardar todo dia dentro da obra, enfim, não tem aquele monte de areia, aquele monte de pedra lá fora fazendo. Então assim, o meu canteiro de obras é limpo. É um quadrado. É um quadradinho ali, a gente só fecha aqui. Às vezes pode ser um circuit só, porque não faz sentido eu colocar chapa, montar tudo, porque assim, é 2-3 dias. Pronto. A gente fez um resumo do Minecraft aqui, basicamente. A lógica é essa. Assim, a essência é essa. E, assim, com perdão da palavra, quem não abriu o olho ainda para ver esse mercado, cara, tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, porque market share na Europa é 15%, da construção civil na Europa chega a 15%. Então, esse tipo de construção. No Brasil, a gente tá chegando a 1,5%, 2%. Nossa, caramba! Então, assim, é um mar azul. É um mar azul e é legal, eu posso dizer assim. O meu resumo é o quanto é ágil. É um negocinho que chega a ser assustador, às vezes, porque às vezes a gente termina o projeto e a fundação não tá pronta. Isso já aconteceu N vezes. Aí tem que ficar esperando dentro da fábrica, lá no forninho, pra sair e entregar depois. Mas, cara, muito obrigado por esse papo, então. Obrigado por ter aceitado participar aí com a gente. Pessoal, obrigado por quem acompanhou aí até o final também. No começo eu não avisei, mas ficou passando o vídeo aqui da MyBox e também os Instagrams para vocês seguirem e acompanharem aí. Então fiquem acompanhando a gente no Instagram, no YouTube, para ver quem mais vem conversar com a gente. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.